e viu o sacerdote saindo do tabernáculo, que não é uma boa nova. Qual era a boa nova? O Senhor nos perdoou, Ele suspendeu a ira dele, a paz sobre todo Israel, e aí eles faziam as ofertas pacíficas, que chamavam pacíficas, porque eram os jantares de celebração de um Deus que suspendeu a sua ira. Gente, o que o sumo sacerdote fazia? Isso que é o mais interessante. O sacerdote se colocava em pé na porta do tabernáculo, e o povo já celebrando, porque Deus suspendeu a ira dele. O sumo sacerdote levantava as suas mãos, está lá em Números 6:24, ele dava aquela bênção que diz assim, gente, olha que louco: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Porque Adão, com medo da ira de Deus, se escondia do rosto. Agora, o povo que celebra a paz de Deus e a suspensão da sua ira, se alegra com o rosto dele, e o rosto de Deus pode resplandecer, e o povo não é consumido envergonhado. Aí, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Agora preste atenção: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o quê? Acabou a ira. Não tem ira, tem paz. Quando ele falava shalom no final da bênção, o povo celebrava com ofertas pacíficas o fim da beligerância e da ira e da indignação divina. Deus agora está nos amando, não tem mais ira. Ele suspendeu a ira dele. Gente, agora atenção, a segunda parte do credo apostólico. Olha como é que é um drama. Vocês viram como é que a entrada do sacerdote é saída do teatro. Tem cenário, tem arca, tem altar, bacia de bronze, tem todo um teatro ali, toda uma expressão dramática para Deus perdoar o povo e comunicar a paz. Essa palavra shalom tem esse sentido. Gente, por isso que a Bíblia chama o Evangelho de Evangelho da Paz. Por que é o Evangelho da Paz? Porque o Evangelho é o anúncio de que Deus suspendeu a sua ira. Mas por que ele suspendeu a sua ira? A indignação de Deus simplesmente anulou a sua indignação? Não. A indignação tem que acontecer. A ira tem que ser derramada sobre alguém. E quem recebe toda a ira de Deus? Gente, peraí, vou parar para pensar um pouquinho aqui, que esse negócio é violento. Isso aqui a gente não pode passar batido. Quem recebe toda a indignação que eu era digno, toda a ira de que eu era digno? Não. Peraí, olha, eu falei isso para o ontem. Se você visse o seu filho brincando de esmagar formigas no quintal da sua casa, você não ia ligar. Se você visse o seu filho brincando de esmagar gatos no quintal da sua casa, você ia começar a ficar preocupado. Se um dia você visse alguém esmagando o seu filho, você ia ficar indignadíssimo, revoltado, até com Deus. E o dia que Deus viu o seu filho sendo esmagado na cruz? Lá no batismo ele fala: eis o meu filho amado. Então peraí. Enquanto Deus está indignado com o mundo inteiro, ele tem alguém que ele ama. Ele olha para o filho e fala: eis o meu filho amado em quem me compraz. O que ele me compraz? Com prazer dele. E ele pega o filho amado em quem ele se compraz, o último no universo a ser digno da ira dele. O último não, aquele que não tinha nenhuma ira para receber, é justamente esse que ele coloca na cruz, prega ele na cruz. E aí o profeta Isaías se cumpre. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Vou repetir: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, por amor a você, miserável pecador, por amor a mim, pior dos fariseus, Deus derramou toda a sua indignação, que é para você e para mim, no Filho amado em que ele se comprazia. Toda a ira carregada, maldito de Deus e oprimido. Gálatas fala: ele se tornou maldição em nosso lugar. Se concentra na carne de Cristo toda indignação, toda a ira.
Pessoal, o evangelho não é jogo de pôquer e truco, não. O evangelho é um negócio sério. Evangelho significa que Deus dispensou o amor aos santos, porque Ele teve que comunicar ira sobre o seu filho. Agora tem paz, agora tem shalom. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele encerrou a ira. Gente, o que é Jesus, senão o ápice da narrativa dramática de um Deus que se dirige aos homens? Não é isso que o texto fala? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós? João capítulo 1, verso 14. Não é isso que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5 a verso 11? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que Jesus fez? Ele se esvaziou, assumiu a forma. Jesus assumiu um outro figurino, um outro personagem, uma outra realidade, que é a realidade dos homens. Se torna servo, se torna em semelhança de homens. E é interessante que o texto diz que ele ficou reconhecido em figura humana. A palavra figura é esquema em grego. Então Jesus assumiu, esquema é uma palavra teatral. Jesus assumiu um papel humano. Deus vira gente. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Né, Pedro? Para a glória de Deus Pai. Ontem nós falávamos disso, né, Pedro? Que se você pudesse falar assim, qual é o propósito último de Deus? O que Deus planeja no final de tudo isso? O que é o grande final do teatro de Deus? Muita gente falaria a salvação do homem, a redenção da humanidade, a ressurreição dos mortos, a nova criação, novos céus e nova terra, me tirar do inferno, abençoar os seus filhos. Gente, desculpe, mas tudo que Deus tem feito na história, tudo que Deus traz e tem feito desde a eternidade, Deus só tem feito para um alvo e um propósito definitivo, que é a sua glória. Você não é o propósito final de Deus. O propósito final do Evangelho não é o homem. O propósito final do Evangelho é o próprio Deus. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa existência, a nossa rotina, tudo que Ele tem feito na sua vida, não pense que é por causa de você. Tudo que Ele tem feito tem sido por causa dEle mesmo. Porque Ele é o alvo definitivo de tudo que Ele mesmo tem feito na criação. Mas a gente quer um Evangelho que sempre no final quem é glorificado é o homem. Não. No final quem vai ser glorificado é o próprio Deus. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João capítulo 1, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Você já parou pensar nisso? Ninguém jamais viu a Deus. Se há algum registro bíblico de que alguém viu a Deus, ninguém viu a Deus fora de Cristo. Ué, então quem apareceu para Moisés no Monte Sinai? A teofania, o próprio verbo de Deus, o próprio Messias. João capítulo 1, verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. Por que ninguém jamais viu a Deus? Porque Deus é muita informação. Deus é muita informação. A gente não dá conta de processar quem Deus é. Deus, na sua glória total, vou usar uma analogia aqui, Deus bruto, ninguém dá conta de processar. Deus é muita informação. Então Deus teve que ser narrado, Deus teve que ser contado. Por isso que João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A palavra revelou aqui no grego, a palavra exegeomai, significa narrou. Interessante, a ideia é como se Deus fosse contado, traduzido para os homens por meio de Jesus em carne, por meio do verbo em carne. A palavra verbo quer dizer palavra. Palavra. Então a palavra na carne se traduziu de uma forma que nós pudéssemos. Ninguém aqui vê a face de Deus senão fora de Cristo, senão em Cristo. Ninguém consegue compreender quem é Deus senão pelo rosto de Jesus.
Tire Jesus, você parece que tem um abismo entre você e Deus. Coloque Jesus, a cruz reconcilia, aproxima as pessoas de Deus. Jesus Cristo, gente, é Deus dramatizado. Quem que já assistiu o filme em 3D? Quem já assistiu o filme em 3D? Levanta a mão bem alto. Ora, observe. Na Idade Média nós tínhamos lá o teatro, depois inventaram o cinema, depois inventaram a TV, depois inventaram o vídeo, DVD, agora estão inventando DVDs em 3D, TV de alta resolução de plasma. Vocês estão percebendo como é que cada vez mais o homem está descobrindo o poder do drama? E quanto mais real for a apresentação do drama, maior é a experiência do homem com aquele conteúdo. Pessoal, se antes Deus era um Deus que se revelava na criação, e tem sido assim, se Deus é um Deus que também se revela na sua palavra por meio de um texto, um script, com a encarnação de Jesus, Deus radicaliza a sua revelação. Por que ele radicaliza? Quem é Jesus? Jesus é Deus em 3D. Jesus é Deus tridimensionalizado. O que é 3D? Largura, altura e profundidade. Isso é bíblico? Não sei, lê aí, Efésios capítulo 3, verso 17. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está se teatralizando na história. Deus está se tridimensionalizando na história. Não basta ter um texto plano, ele radicaliza, a revelação vem carne, o verbo se faz carne, a vontade de Deus se encarna, vira gente, tridimensional, respirou o mesmo ar que você respira, pisou no mesmo chão que você pisa agora, bebeu a mesma água que você bebe. Então anote uma frase. Anote uma frase. Quase acabou, né? Vou dar um intervalinho só para você dar uma esticada nas pernas. Anota a frase: o espetáculo da redenção. O espetáculo da redenção aconteceu no palco do Calvário, vírgula, sob o cenário da cruz, e ante os olhos da plateia, amada pelo protagonista. O espetáculo da redenção aconteceu no palco do Calvário, sob o cenário da cruz e ante os olhos da plateia amada pelo protagonista. Pensa um pouco nessa frase. Pensa. O espetáculo da redenção aconteceu no palco do Calvário, sob o cenário da cruz e ante os olhos da plateia amada pelo protagonista. Teatro de Deus.